Muito bem, então agora acho que o Rick nos ouve, a gente ouve ele também. Rick, querido, queria te agradecer. Primeiro, te pedir desculpas pelo atraso aí, pedir desculpa a todo mundo que está nos ouvindo, né, nos assistindo aí. A gente está com um atrasozinho. Alguns problemas de conexão que aconteceram mais cedo fez a gente começar o evento com um atraso grande. E aí quero pedir desculpas a todo mundo que está acompanhando e, obviamente, te pedir desculpas também aí por esse atraso. Mas estamos aqui com o Rick Sampaio, meus amigos. Ele que é jornalista, ele que é um influente membro dessa nossa comunidade de games, tendo produzido o Primeiro Contato, tendo trabalhado no Arena IG, há tempos atrás, em remotos, tendo passagens aí pelo Overloader, uma série de canais que discutem a nossa cultura digital, né? E a gente está, Rick, aqui fazendo de fato uma abordagem hoje sobre transformação social, né, no ambiente dos jogos. E eu fiz questão de a gente poder abordar essa questão relacionada às questões de gênero, né, as questões que perpassam esse nosso universo. Eu queria primeiro, obviamente, abrir o microfone para você se apresentar, falar um pouquinho para a gente, para o pessoal poder te conhecer, quem ainda não te conhece, poder te conhecer. Fica à vontade. Claro, bem, antes de mais nada, muito obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participar de um evento com tantos profissionais bacanas. É, mas é isso aqui, a gente está aqui para discutir, para falar sobre especialmente gênero, né, que é uma questão que eu acho que atinge muito a nossa indústria, claro, atinge a sociedade como um todo, mas é uma indústria que ela tem muitos problemas relacionados a isso, né, a diversidade e tudo mais, questões que, felizmente, têm sido muito discutidas, e estamos aí para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. E que a primeira coisa que eu queria separar assim para gente é que há uma questão, essas questões de cidade, elas estão pico de internet, acho que voltou. É a nossa Acho que internet aqui dando problema. A internet hoje está ajudando. Não, não, tô no... Voltamos, né? eu acho que eu estou te ouvindo bem agora. Acho que agora a gente está sendo ouvido. E eu ia introduzir a lógica da gente poder perceber que há duas camadas no que a gente vai conversar. Há uma camada sobre gênero, sobre diversidade, até de maneira mais ampla, do ponto de vista da criação do game, da criação do jogo como um artefato, né, comunicacional, como um artefato de cultura, de consumo, e há todas essas questões também do ponto de vista da comunidade jogadora. Eu queria começar pelo começo, que eu acho que onde está o começo disso tudo, de todas as questões de desenvolvimento, de todas as questões de diversidade, está na questão do desenvolvimento. Como é que você tem percebido as questões das personagens e mesmo do tratamento desses públicos diversos dentro das equipes de desenvolvimento? Você que é um jornalista experiente na área, que tem atuado, inclusive, junto do nosso campo. Né? Como é que você vê essa questão da presença das mulheres, da presença do público na sua diversidade sexual, de gênero? Como é que você vê isso dentro dos estúdios, do lado de quem está produzindo? Eu acho que tem duas camadas, como você mencionou, né? Tem a questão da representatividade nos jogos, então nos produtos que são gerados por esses estúdios, e tem a questão de gênero dentro dos estúdios, né? Como esses estúdios empregam mulheres, e não só mulheres, né? Porque eu acho que quando a gente fala de gênero, a gente está falando também de diversidade, então pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, pessoas periféricas, indígenas, enfim, eu acho que a gente está falando de quebrar uma perspectiva masculina branca, né? Porque isso acaba sendo a fonte desses problemas de desigualdade social, desigualdade de gênero, desigualdade étnica, né, de perspectivas que acontecem nesses estudos. Então a gente tem esses dois componentes, né? Tanto a parte da representatividade nos jogos, quanto a parte da diversidade nos estúdios. E aí, eu acho que a gente precisa se focar muito mais
em resolver esse segundo problema, que é a falta de participação de pessoas diversas no ambiente de trabalho. Porque quando você resolve esse problema, né, quando você tem mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, pessoas diversas trabalhando nessas equipes, e preferencialmente em cargos de liderança, né, nas quais elas tomam decisões, nas quais elas é, trabalham com outras pessoas igualmente diversas, você acaba resolvendo uma série de outros problemas de representatividade, né? Você acaba tratando as suas personagens, as suas histórias, os cenários, já com uma perspectiva adequada, digamos assim, né? Você não precisa forçar a barra, você não precisa passar por uma consultoria, várias coisas são solucionadas automaticamente, né? E o jogo se torna muito mais, vai falar com essa diversidade, com um público mais amplo de forma muito mais natural. Além disso, você vai estar valorizando essas pessoas que elas são muito desvalorizadas, né? Na sociedade a gente já tem esse problema muito, muito grave de salários desiguais, né? Então homens costumam ganhar mais do que mulheres. E você resolve questões de cultura, né? Que é cultura machista em empresas também, que é muito comum, né? Então, porque eu digo isso porque não adianta nada você pensar, e eu acho que é a maneira como a indústria atua atualmente, né? Então, os grandes estúdios, por exemplo, eles falam, não, a gente tem que pensar em diversidade porque é o que vai alcançar o maior público para a gente, né? Vai trazer mais lucro. Então tem uma perspectiva do lucro, não tem uma perspectiva da transformação de fato, né? Então você tem lá muitos jogos com diversidade, né? Eu gosto muito de pegar o exemplo lá do Overwatch. Overwatch é Overwatch, né? Da Blizzard, né? Então você tem personagem de cada nação diferente, personagens super diversos, com formas diferentes, com cores diferentes. Isso é muito legal. Mas eu acho que tem uma estratégia muito mais comercial e do capitalismo mesmo, né, de tentar atingir o máximo possível de pessoas, o maior número de países, o maior número de nações, né, de representações, do que, de fato, ter uma transformação social dentro da própria comunidade de games, dentro da própria empresa, né, porque a gente sabe de todos os problemas que a Blizzard teve, né, inclusive de muitos assédios morais, assédios sexuais. Então, a gente vê que uma parte do problema, de certa forma, foi resolvido ali, mas de forma que eu acredito que seja até um pouco artificial, mas o problema real mesmo, que é a desigualdade de gênero dentro dos ambientes de trabalho, a desvalorização dessas pessoas continua a mesma, né? Então, eu acredito que a gente tem que primeiro pensar nessa questão da inclusão de pessoas diversas no ambiente de trabalho, para que, naturalmente, o problema da representatividade seja solucionado. Aí você traz, Henrique, questões que me parecem, então, inclusive, perpassando o conjunto da sociedade como um todo. Mas me chama especificamente a atenção quando você fala da questão dos cargos de liderança. Eu consigo citar mole, uma dezena de grandes game designers. E eu citarei uma dezena dos grandes game designers, com artigo masculino definido. Mas eu não sei se eu consigo citar 5 mulheres destacadas na área. E isso não se dá, certamente, porque os homens sejam melhores game designers de nascença. Não é uma questão nata. Né? Não é como eu brinco. Não é que o americano faz jogo melhor que o brasileiro porque a água lá deixa ele mais inteligente. É porque há, de fato, um conjunto de construções da sociedade que levam a este caminho. Como é que você tem percebido, portanto, a presença das mulheres, e aí estou falando das cis, das trans, das pessoas não binárias, no segmento ao longo dos últimos anos? Você acompanha o setor há bastante tempo, né? A gente já tem aí para mais de década acompanhando essa área. Me parece que está, claro, falta muito ainda, mas me parece que está devagarzinho melhorando. Precisa acelerar, não está melhorando, é uma percepção de bolha que eu estou tendo. Como é que você está vendo isso? O que você acha que devia estar sendo feito para poder acelerar esse processo não é de mera representatividade, é de uma diversidade de fato, né? Que possa trazer para a gente pessoas que, de fato, hoje não estão nesse meio e que estão numa proporção muito diferente do que é a sua representação dentro da sociedade como um todo.
Bem, eu acho que existem sim melhorias, né? Especialmente quando a gente pensa nessa, nessa comparação de 10, 15 anos atrás para hoje. Eu acho que quando a gente fala de representatividade, a gente fala muito também sobre a própria representatividade das personagens, né, dos jogos, como os jogos tratam é, personagens e trazem cenários mais diversos, histórias mais diversas. A gente já tem jogos com personagens trans, você já tem uma gama diversa de histórias e representatividades e perspectivas muito interessante, coisa que a gente não tinha no passado, né? Isso em si eu acho que é uma grande evolução. Ou seja, você tem uma integração maior de públicos diferentes, então a indústria ela tem essa preocupação de atingir diferentes públicos, diferentemente daquela indústria do passado, que era muito focada no homem branco, no homem hétero, né? Então isso acabava limitando mesmo, né? Porque quando você dialoga só com um único público, você não acaba atraindo os outros públicos para a sua própria indústria, né? Então, nesse sentido, eu acho que já existe portas abertas, já existem uma conexão, existem conexões com esses diferentes públicos, então isso atrai novas pessoas para a indústria, né? Isso já é muito interessante. Mas a gente ainda continua tendo problemas de falta de diversidade nos estúdios, como você mencionou, né? É muito fácil a gente falar de grandes game designers e quando a gente, especialmente ainda nos dias de hoje, assim, a gente tem dificuldade de apontar mulheres que estejam em cargos de liderança, que estejam liderando grandes equipes, e às vezes são os mesmos nomes, né? Então existe sim um pouco dessa dificuldade de encontrar essas mulheres em cargos de liderança e a própria cultura, né? Eu acho muito curioso, porque a gente tem pesquisas que mostram que as mulheres já são a maioria no consumo de jogos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma cultura que ela vai ficando mais diversa, mas ela ainda é muito masculina, né, de videogame. Especialmente quando a gente fala de cultura de jogos de console, dos jogos AAA, que é onde está a maior parte dessa força, né, da cultura de videogames em si. Né? Então, a maioria desses desenvolvedores são homens. Eu acho interessante a gente fazer um olhar, às vezes, com recorte voltado para os consoles, porque quando a gente fala de mobile, a gente está falando de todo mundo tem celular, todo mundo pode jogar, e daí a gente tem grupos muito diversos de. Meu gato está passando ali atrás, não sei se vocês estão vendo. Mas a gente tem grupos muito diversos, né, de jogadores, ali desde do Candy Crush, da dona de casa. A gente tem uma maioria de mulheres na população brasileira, na população acho, mundial, né? Então é natural até que quando a gente considera que todo mundo praticamente tem um celular, você tenha essa maioria feminina no consumo, mas não necessariamente essa maioria feminina está participando dessa cultura de jogos, até porque muitas vezes a própria cultura de jogos ela é pouco acessível para muitas dessas mulheres, né? Então, se você entra numa comunidade, num Discord, num fórum, na seção de comentários, você vai ver o quão masculina e quão misógina essa cultura ainda pode ser. Especialmente quando a gente está falando de jogos de console, né? Que é onde fica justamente esse core, né? A maior paixão, os jogadores mais apaixonados, os jogadores mais, às vezes, mais competitivos, mais presentes, e que estão, de fato, ali consumindo, né, essa cultura e movimentando essa cultura adiante. Então, aí eu acho que é o ponto em que a gente tem que se questionar mais, né? Porque se a gente pega, por exemplo, um exemplo muito, muito recente e que tem chamado a atenção é daquele jogo Black Myth, que é um jogo chinês, é considerado o primeiro jogo chinês AAA. Eu acho que isso é mais marketing do que qualquer coisa, né? Porque, na verdade, a indústria da China ela é muito gigante, muito incompreendida pelo Ocidente. Mas é um estúdio que ele é envolto em controvérsias de pessoas, de homens, né? Um estúdio basicamente masculino, com poucas mulheres e mulheres que já denunciaram alguns assédios lá dentro, mas é um estúdio que tem ali figuras de liderança que são muito idealizadas por muitos desses jogadores, inclusive, né? Porque olha só, um estúdio que saiu do mercado mobile, agora está fazendo jogos AAA, do estilo, né, daí os jogadores pensando ali, né, com as fantasias que a gente gosta, com
inclusive com sexualização feminina, com personagens masculinos. Então, assim, você tem uma cultura de jogadores que valoriza digamos, essa visão mais tradicional dos videogames, voltado para o público masculino, com ação, com gráficos hiperrealistas, com aquela fantasia hipermasculina, e ao mesmo tempo você tem esse estúdio que está dialogando com esse público e que está cheio de problemas ali de machismo mesmo dentro dessa cultura. Uma cultura impregnada de machismo e eu diria de misoginia mesmo, né? Tem muitas denúncias. O IGN já publicou uma reportagem, inclusive com parceria do IGN China, denunciando esses casos de misoginia, posts feitos por diretor de arte, por pessoas que trabalharam nesse jogo, né? E isso acaba sendo muito comum, né? Eu acho que é cada vez menos comum, porque isso tem sido muito denunciado, especialmente no Ocidente, né? Então as pessoas elas estão mais atentas, tanto o público que joga, quanto jornalistas, quanto pessoas que estão participando dessa indústria e querem ver essa indústria prosperar, mas ainda é muito comum, né? Então a gente ainda consegue ver essa linha muito definida dessa continuidade dessa cultura muito machista que começou lá atrás, nos anos 90, eu diria até com a própria Nintendo, que direcionou o videogame para o público masculino, e daí conforme esses jogadores foram crescendo, os jogos foram ficando mais radicais, mais violentos, mais sexistas, etc. Daí todas as empresas naquela época alimentando, né, essa cultura muito machista, muito masculina. Daí tem a cultura de armas, né, que acaba também impregnando ali com Call of Duty, que reforça esses estereótipos, que reforça essa conexão do videogame com o masculino, o masculinista, que eu acho que é mais problemático, que daí começa a dialogar com o Red Pill, com o Incel, e você vê essa linha ainda muito definida, né? Então você tem muitos jogadores, muitas pessoas dentro dessa cultura que defendem fortemente esse espaço de que o videogame, né? Essa ideia de que o videogame é um espaço masculino. Então, isso eu acho que é o maior problema, e que a gente vê, como o próprio mencionei aí no caso do Black Myth, que ainda existe, ainda tá muito presente, mas ao mesmo tempo a gente também tem o questionamento de tudo isso, né? Aqui no Brasil mesmo eu vi jornalistas mulheres falando: eu não vou cobrir esse jogo. Porque esse jogo, eles não querem que eu jogue, né? Os próprios desenvolvedores falaram: a gente não quer mulheres jogando o nosso jogo. Então, assim, é nesse nível que a gente tá falando, né? É de uma guerra cultural ali. Então, eu acho que precisa haver, sim, essa consciência, né, por parte do público, de que videogame não é só consumo, ele é também cultura, ele é política, e quando a gente escolhe jogar um jogo ou não jogar um jogo por conta dessas questões, a gente está tomando decisões políticas, né, e que podem, a longo prazo, afetar essa própria cultura na qual a gente está inserido, né? Então, acho que faz parte a gente dialogar, se expressar e se manifestar a partir daquilo que a gente vê, a gente consome, né? E então, cabe a todo mundo, né? Todo mundo que percebe alguma coisa no jogo, às vezes um conteúdo que pode ser pode ser preconceituoso, que pode ser estereotipado, ou mesmo testemunhar alguma coisa num evento. Eu acho que isso deve ser discutido, né? Não deve ser empurrado para baixo do tapete como se fazia no passado, né? E além disso, políticas públicas, obviamente, que é uma coisa que a gente acredito que a gente esteja já caminhando encaminhado, né, para esse tipo de reconhecimento, né? O próprio marco legal dos games, e a gente tem já algumas questões de gênero envolvidas ali, e eu acho que é isso, né? A sociedade ela tá cada vez mais atenta para essas questões, e o videogame, a indústria de videogames acaba acompanhando esses movimentos sociais. O Rick, você sabe que as palestras anteriores foram abordadas as questões de educação, né? E é impossível não reconhecer, depois de tudo que a gente viu e abordou aqui, que essa educação serve a qualquer tipo de conteúdo. E que o educar não é necessariamente parte da narrativa, da estrutura narratológica padrão, mas que ele também emerge do próprio uso do jogo, né? A forma como se usa o jogo.
E aqui tem uma camada, e eu vou transitando isso para a gente poder falar também dessa cultura gamer, né? Usar essa terminologia, eu particularmente não sou muito chegado a ela, mas enfim, ela existe, né? Se a gente vê poucas mulheres fazendo, se a gente vê pouco público LGBTQIA+, fazendo, por uma série de questões, e acho que nesse sentido as políticas públicas brasileiras têm empurrado a barreira para a gente poder pensar em políticas compensatórias, né, que devem nos ajudar a produzir, portanto, coisas mais diversas. A gente ainda, do ponto de vista do público consumidor, quando ele olha para a tela, ele às vezes vê né, ele vê a mulher, quando vê a mulher como personagem, normalmente é um estereótipo, mas ele não vê público homossexual, os personagens não têm relações homossexuais, seja do tipo que for. Ele não vê personagens trans, são raríssimas, personagens não binárias não existem, né? Via de regra, eu digo, a partir das grandes produções, e quando existem é para cumprir quase que como uma cota para correr atrás de um pick money, né? De uma lógica de fato capitalista. A gente precisa começar a observar e começar a falar com a molecada que está jogando, acho que disputar determinados territórios, no sentido de entender que isso aqui é uma ferramenta de comunicação. Eu queria que você, e aqui vou falar porque você lida também abertamente com isso, acho que não há problema nenhum nesse sentido, você como uma pessoa homossexual, como um homem homossexual, como é que você lidou com o ambiente, como jogador, como alguém que consome esse ambiente, mas ao mesmo tempo, como é que é para você ver essa toxicidade que eventualmente envolve a forma como essa cultura gamer lida com pessoas diversas? Queria que você fizesse um comentário sobre isso, a partir da tua experiência e do teu olhar como jornalista também. Eu acho que eu sempre fui muito sortudo, porque eu acho que eu não apenas trabalhei com pessoas bastante. eh, eu acho que bastante educadas e bastante já integradas, né, a diferentes perspectivas, mas existe uma questão de passabilidade, né? Por mais que eu seja um homem gay, eu ainda estou dentro dos padrões da heteronormatividade, digamos assim, né? E o que é um problema, porque isso significa que quanto mais próximo de uma pessoa heterossexual, branca, normativa, mais você vai ser respeitado, né? E daí você vê que isso em si é um problema, né? A gente deveria respeitar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas parecem, o quão próximas elas parecem daquilo que é considerado padrão, né? Entre aspas. Então, eu acho que eu tive esse privilégio, digamos assim, né? Eh, então eu mesmo nunca fui muito alvo nunca sofri muito nesse ambiente, tirando comentários, brincadeirinhas, que enfim, assim, faz parte, né, inclusive dessa questão do preconceito, da convivência. Eh, Agora, eu sei que pessoas trans e mesmo mulheres cis, elas sofrem muito mais do que eu como homem gay, porque eu ainda sou homem, eu ainda sou branco, num ambiente que foi construído para basicamente homens brancos, né? Então eu acho que, de certa forma, eu ainda me via, né, nesses jogos e nesse ambiente que era muito masculino. Agora, mulheres cis, mulheres trans sempre tiveram muito mais dificuldade, né, nesses espaços. E eu acho que tem uma coisa também que a gente tem que pensar e daí eu acho que é uma questão de uma construção de tempos mesmo, da própria indústria e se moldando, mas quando a gente pensa no cinema, por exemplo, né, que é uma linguagem que está muito mais consolidada, claro, são indústrias diferentes, tem particularidades muito diferentes, mas a gente tem, por exemplo, no cinema, ou mesmo nos quadrinhos, que também já tem ali um diálogo com essa cultura nerd, mas assim, a gente tem cenas, né, e a gente tem cenários diferentes, assim, por exemplo, tem um cinema LGBT muito forte, que acaba sendo direcionado para pessoas LGBT, você tem festivais, né, de cinema LGBT, e você tem essas segmentações. E isso coexiste, não existe uma disputa, não existe uma guerra cultural. Claro, existe se a gente pensar no, sei lá, filmes da Marvel,
E daí você tem um personagem LGBT que ia mais ali, e daí aquele consumidor mais tradicional que cresceu lendo os quadrinhos e que hoje começa a ver essa representatividade invadir, entre aspas, né, o espaço que ele estava acostumado, daí ele vai reclamar e ele vai bater o pé, etc. Isso faz parte, eu acho que, desse movimento que a gente está vendo, né, quase dessa guerra cultural, né, que na verdade acaba sendo só as indústrias dialogando com a sociedade, é um movimento extremamente natural. Mas quando a gente para pensar justamente nesses outros cenários da produção de séries, de filmes, de conteúdo para o público LGBTQIA+, não existe esse embate, né, porque justamente esses cenários estão coexistindo. E eu sinto que nos videogames a gente talvez esteja caminhando para chegar num espaço assim. Então a gente tem alguns jogos que são voltados para mulheres, assim, claramente, jogos que são voltados para o público LGBTQIA+. Se você pega, por exemplo, Life is Strange, é uma série muito voltada para adolescentes. Eu não vou dizer LGBTQIA+, mas esses personagens estão presentes ali. São temas recorrentes nessa série. O público feminino se identifica muito com esses jogos, né? Então você começa a delimitar ali um espaço, né? E tudo bem, nem todo mundo vai precisar jogar tudo, tem jogo demais, não dá, a gente não tem nem tempo suficiente para jogar de tudo. Eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que como a indústria de videogame sempre foi muito sobre consumo, sobre você ser o primeiro a jogar, o primeiro a dar as impressões, o primeiro a saber tudo sobre aquele jogo. Existia essa coisa no passado de uma competição sobre quem jogava mais, sobre quem sabia mais, sobre, né, tipo, o sabichão, o nerd. A cultura nerd sempre foi muito sobre consumo, né? Sobre, não, eu sei que o Darth Vader fala tal no minuto tal de Star Wars. E eu acho que a gente já virou essa página, né? Hoje é muito mais sobre, menos sobre essa competição de conhecimento, até porque a gente não tem capacidade de conhecer tudo o que está acontecendo, os jogos eles são cada vez maiores, tem cada vez mais jogo, e é muito mais sobre essa curadoria, sobre esses nichos. A gente tem público e jogos meio que para todos, e a gente consegue separar e fazer com que essas coisas convivam, né, e coexistam naturalmente. Daí eu acho que existe também talvez a maior preocupação e a maior dificuldade é quando esses núcleos eles sofrem essa intersecção, né? Que é o que está acontecendo cada vez mais. Então, no próximo GTA, né? Que acho que é o jogo que mais representa essa cultura gamer clássica e muito masculina, né? E muito problemática. O próximo GTA vai ter uma protagonista mulher, né? Então, e que é muito engraçado, poxa, protagonista mulher em 2024, uma série que nasceu lá em 1996, não deveria ser uma grande coisa, mas nesse meio assim, poxa, eram sempre histórias de homens e agora vai ser uma história de mulher, como assim, né? Então esse público ele fica um pouco chocado para você ver o quão desconexo parece que esse público às vezes está com outras mídias e a própria sociedade, né? A gente está a gente está falando dessa transformação e dessas questões de gênero há mais de uma década, né? E o jogo só agora está acompanhando isso. E aí a gente vai ver nesse momento, está vendo, né, com outras séries, o próprio The Last of Us, que traz uma perspectiva feminina, lésbica, né, para um jogo AAA. Então, esses jogos, eu acho que eles têm um pouco desse papel, dessa responsabilidade também, o que eu acho muito louvável, por parte até dessas desenvolvedoras, de empurrar adiante, né, essa ideia de que o videogame, ele já amadureceu, ele não é mais a mesma coisa que era no passado, que era essa linguagem juvenil, que era essa linguagem monotemática, que era essa linguagem só para um único público. Ele é diverso, ele é complexo, ele tem um grau de complexidade maior ou igual ou maior que o cinema, que as séries de TV, que tratam, né, de gênero de uma forma muito mais natural, né, porque são linguagens narrativas, inclusive, muito mais evoluídas, né? O videogame, ele sempre teve essa dificuldade de acompanhar, porque o videogame ele tem outra trajetória, né, parte de outros lugares, e
inclusive, eu acho que é uma das razões para o videogame sempre nunca ter sido reconhecido como arte com tanta facilidade, porque ele vem dos jogos, que é uma coisa mecânica, uma coisa da lógica, uma coisa, né? A narrativa ela começou a ser embutida ao longo desse desenvolvimento, né? Quando a gente fala de narrativa, de arte, não dá para a gente ignorar gênero, né? Ignorar a sociedade. É um espelho, né? Então, o videogame ele tem que espelhar a sociedade, as transformações, e é inevitável de falar de gênero. Poxa, tipo, metade da população mundial é mulher. Como que você não vai colocar personagens mulheres e mulheres trabalhando nesses jogos para trazer as suas perspectivas? Então, o videogame ele está acompanhando esses processos. Os jogos AAA eles inevitavelmente vão acompanhar isso, porque é uma transformação da sociedade. Você não consegue, inclusive, se manter dentro da perspectiva capitalista, fazendo jogo só para um público masculino. Se você não se você quiser, a não ser que você queira se manter ali dentro desse nicho, né? Eu acho que o masculino em si, ele pode ser tanto nicho quanto o LGBT. E tudo bem essas coisas coexistirem. Mas se você quer atingir o maior público possível, não dá para você ser só o masculino e falar com o universo masculino, né, branco. Você tem que falar com um público maior, que é justamente, eu acho que é um movimento que está acontecendo em todas as mídias, né? Então eu gosto de pensar um pouco nisso, né? Tanto nessa integração maior dos videogames como um todo, mas também gosto de pensar de que é possível você ter jogos para esses diferentes públicos, com diferentes perspectivas também. Possível, você está falando de fato de produzir diversidade como, inclusive, uma ferramenta de. E Márcio, deu uma caidinha aqui, eu acho que eu não consegui acompanhar a sua pergunta. Aqui não, eu vou fazer uma última por aqui, então, Rick, para a gente poder também encerrar. Era para te colocar também nessa perspectiva, e você falou bem, né, das transformações sociais que estão acontecendo no mundo. Como é que você vê, tendo o que a gente já viu para trás, o que você acha que vem pela frente, cara? Que experiência que a gente vai ter, seja como jogador, seja como construtor, como desenvolvedor? O que você acha que deve acontecer pela frente para a gente ver conversas como essa nossa acontecendo aqui serem cada vez mais raras? Porque quanto menos elas acontecerem, pode ser que seja que a sociedade já não debate mais porque superou esse desafio. É mais papel dos influenciadores, é mais jogo saindo, perfazendo esse universo. Que futuro que a gente pode alcançar e o que a gente precisa fazer para alcançar esse futuro? E aí também te deixando à vontade para já dar a sua saudação final também. Tá certo, Márcio. É difícil falar de futuro, né? Porque, enfim, a gente não tem bola de cristal, mas eu gosto muito de pensar no que está acontecendo agora. Então, ao mesmo tempo que a gente tem movimentos muito interessantes, até como esses que eu mencionei, né, de grandes jogos, trazendo personagens femininas e se abrindo um pouco para essa maior diversidade, a gente também tem muito forte uma resistência, né? E a gente tem as redes sociais, por exemplo, meio que ajudando a promover certos grupos, né? O Twitter, por exemplo, que hoje a gente não consegue acessar no Brasil por uma série de razões, é, inclusive razões relacionadas a isso que eu estou falando, né? De formação de grupos políticos, grupos de ódio, grupos antidemocráticos. Então, você tem algumas redes sociais que acabam fomentando a formação desses grupos, né? Então, tanto é que o Twitter ele se tornou o que era o 4chan no passado, né? O 4chan era um fórum, é um fórum, na verdade ele ainda existe, com assuntos diversos e tal, mas um dos assuntos, um dos conteúdos mais fortes e mais comuns ali, né, era o conteúdo conteúdos irônicos, mas muito misóginos, muito racistas, né, um humor muito problemático, que se formou ali nos anos 2000 e acabou contaminando a internet. Muito do que a gente vê hoje, por exemplo, dessa cultura que a gente chama aqui no Brasil de bolsonarista, da cultura
dessa cultura incel, Red Pill, vem desses ambientes, né, do próprio 4chan e de outros chans que existiam na época, e tudo isso foi contaminando o Twitter, por exemplo. Então, o Twitter ele foi muito tomado por essa cultura de extrema-direita, que não aceita essa diversidade, que vê o homem como líder. Não é à toa que existe uma valorização muito grande dentro desse contexto, né, de cenários medievais, de fantasia medieval, no qual a mulher ela é apenas a donzela a ser resgatada, ela não tem um papel protagonista. Existe uma valorização de uma certa cultura oriental, porque no Japão, por exemplo, né, no anime, não existe tanto a ideia do movimento feminista, né, não existe tanto essa presença dessa mobilização, dessas questões de gênero, elas não se manifestam de forma tão clara nesses produtos culturais. Então existe um interesse, às vezes, desses grupos em valorizar essa produção, onde o homem ele tem um papel, ele é uma figura mais central, né, e os temas masculinos são mais presentes, e daí cria-se esse cenário dessa polarização, dessa guerra cultural, né, e tudo isso acaba sendo muito calcado em movimentos extremos, né, movimentos extremistas, como o próprio neonazismo. Tem até algumas intersecções com extremismo islâmico, porque no extremismo islâmico a mulher também ela tem um papel menor, ela não é vista em pé de igualdade. Então, isso tudo forma um componente muito, muito grave que acaba sendo muito pervasivo na sociedade, né, e que atinge a política. Se a gente for ver também, a gente está falando aqui em São Paulo, né, muito da candidatura do Pablo Marçal, é muito jovem, homens jovens e com essa perspectiva muito tecnoliberal e que acaba tendo uma intersecção com essa questão de gênero, né, com alguns desses problemas que eu mencionei. Então, assim, não dá para a gente separar uma coisa da outra. Tudo está sendo dialogado, né? Então, é um problema que a gente vai levar daqui adiante e isso precisa ser pensado, talvez com novos olhares, porque tudo isso acaba se concentrando no ambiente digital e a própria legislação ela não dá conta de acompanhar as transformações do digital. O digital é muito rápido e esses algoritmos que a gente não conhece, a gente não sabe quanto dessas discussões, desses movimentos de extrema direita, desses movimentos, desses discursos de ódio, a gente não sabe o quão natural são essas discussões. A gente não sabe o quão essas discussões elas estão sendo promovidas, na verdade, por algoritmos. Porque no mundo analógico, talvez elas nem estivessem acontecendo. Né? Então, tudo isso está muito conectado à nossa realidade digital e a ideologias, né? A como essas ideias elas vão se contaminando e vão contaminando novas pessoas. E o ambiente de games é um desses espaços de cooptação, né? Foi ali nos anos 2010 para a extrema-direita. A gente tem, por exemplo, a alt-right nos Estados Unidos, que hoje já é um movimento muito pequeno, mas, enfim, toda a parte de supremacia branca ali, a própria eleição do Trump, tudo isso foi muito movimentado por gamers. Isso é muito doido, assim, pensar, né? Então, você teve ali um movimento muito forte do então, que depois acabou se tornando o estrategista do Trump, né, o Steve Bannon, usando a comunidade de games que já tinha, como eu falei, né, tinha essas questões masculinistas e tal, para direcionar isso para a eleição do Trump, né, esse movimento de que, olha só, mulheres, LGBTs estão querendo invadir nossos espaços, a gente tem que defender nossos direitos, e daí juntou isso com a galera da extrema-direita e formou essa coisa que se tornou muito forte, né, e que continua muito forte, né, com diferentes nomes e tudo mais, mas a gente continua tendo um movimento de extrema-direita muito forte e o videogame ele acabou fazendo parte disso, infelizmente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa cooptação e a gente tem que ter noção de como trabalhar com esses ambientes digitais, porque até hoje, né, se a gente falar, até nesse dia a gente estava vendo comunidade do Discord sendo denunciado no Fantástico, e muitas dessas comunidades têm essas intersecções com videogames.
né? Então, isso é preocupante, isso deve ser tratado não só pela indústria de videogames, né? A indústria de videogames deve ter noção do que está acontecendo, mas também deve ser tratado pelas políticas públicas, né? Para entender que isso é algo a ser solucionado, né? E daí entra, eu acho que é o ponto principal, entra na questão da regulamentação das redes sociais, que é inevitável e que as big techs elas vão se defender, elas vão evitar ao máximo, né? Porque é do interesse delas, é do interesse da extrema-direita que isso não aconteça, né? Porque com a regulamentação das redes sociais eles não poderiam utilizá-las da forma extremista como muitos têm utilizado, né? E eu acho que acaba sendo um discurso, aliás, acaba sendo uma discussão inevitável, que é uma coisa que vem acontecendo na Europa e acredito que deve acontecer futuramente no resto do mundo. Rick Sampaio, senhoras e senhores, jornalista, produtor, um dos cracassos, das feras que acompanha esse nosso, cobre esse nosso mercado e atua nesse nosso setor de jogos. Uma referência para a gente, com produções incríveis que vão do primeiro contato a uma série de reportagens nos mais variados veículos. E queria muito te agradecer a disponibilidade, o tempo, as palavras e torcer para que a gente possa ter mais outros momentos juntos, debatendo esses e vários outros temas que a gente vem construindo aí. Obrigado, querido, pela sua disponibilidade de tempo. Fique à vontade para deixar suas redes, palavras finais. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço muito. Bem, eu estou atualmente lá no Blue Sky, né? Como mencionei, o Twitter não está mais no ar. Eu estou atualmente lá no Blue Sky, @RickSampaio. No Instagram também você pode me encontrar como @RickSampaio. No momento eu estou trabalhando, eu vou até fazer um premiere aqui, um anúncio. Eu estou trabalhando num livro do Primeiro Contato, uma adaptação, basicamente. Não tenho comentado muito sobre isso, mas em breve vocês devem ter alguma notícia. E a partir de outubro, devo começar a trabalhar como repórter em um veículo. Não vou falar ainda porque as coisas não estão fechadas. Daí com uma consistência maior de reportagens minhas. Mas no momento vocês podem acompanhar as novidades ali pelo Blue Sky, pelo Instagram, no @RickSampaio. E ouçam o Primeiro Contato e Código do Caos, são os meus podcasts.